tanto a cloroquina quanto a vacina são expressões muito claras de que o populismo, frente à pandemia de Covid-19, não morreu, e muito pelo contrário. Ele continua sendo capaz de mobilizar um número significativo de pessoas. O populismo médico nada mais é do que transpor anti-elitismo e antipluralismo para o uso de certas estratégias para o enfrentamento de crises sanitárias. Então, não é um conceito original, é um conceito que já vem sendo usado há alguns anos, e que basicamente traz a ideia de que, em certas circunstâncias de emergência sanitária, o líder populista ele vai combater elites que se coloquem como obstáculo para a resolução desse problema sanitário. E, em geral, essas elites que são combatidas são elites científicas, elites médicas. A gente teve presidentes que deliberadamente não usaram máscara, por exemplo, não deram um bom exemplo para a população. Isso faz parte de uma espécie de performance populista. Há até uma mistura interessante sobre religião entre religião e o populismo médico, que é justamente essa tentativa de construir a solução para a crise sanitária, a solução para a Covid-19, no caso, como algo milagroso, né? Então, a imagem, a semiótica nessa hora diz muito, né? A imagem do presidente Bolsonaro segurando, erguendo sobre a cabeça uma caixa de cloroquina, isso tem uma conotação religiosa. A cloroquina, ela serviu como um instrumento perfeito, tanto no plano simbólico quanto no próprio plano médico, para legitimar essa investida populista na solução, no enfrentamento da crise de Covid-19. Bolsonaro, ele percebe que esse apoio que ele tem aí dos 40%, parte dele se beneficia do auxílio emergencial e etc., mas tem uma parte que é absolutamente lunática, absolutamente radical, que já está super ideologizada e que realmente acredita que a vacina é uma conspiração chinesa, que o Dória tem aí um acordo com o Partido Comunista Chinês e que todo mundo é socialista, etc. Esse grupo super ultra radical corresponde a 15% da população, né? E esse 15% tem um apoio quase que cego ao Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que ele não pode abrir mão desse 15%, né? Porque abrir mão desse 15% significa que ele vai ter dificuldade de chegar no segundo turno em 2022. Por isso que ele atiça essa turma o tempo inteiro, né? Tudo que é razão para ele poder continuar atiçando as bases, ele vai fazer. A decisão de não reconhecer o Biden, que foi uma decisão estratégica terrível, tem a ver com isso, tem a ver com a base. Pensando internamente, o problema é a histeria da imprensa, ou o problema é os governadores ou prefeitos, né, que foram, inclusive, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, na narrativa do Bolsonaro, para lidar com o problema sem passar pelo governo federal. No plano externo, foi a China e a OMS, como as responsáveis pela pandemia. Então, mesmo que tenha havido o reconhecimento da gravidade do problema, ao mesmo tempo houve uma construção muito cuidadosa e que vai se espalhar como um rastilho de pólvora nos grupos de WhatsApp, etc., de que a responsabilidade não é do populista, a responsabilidade é de alguém que está dentro, que é uma elite, né? Elite da imprensa, elite da política, da velha política. A soma dessas coisas é o discurso perfeito para o populista, na medida em que ele começa a se dar conta de que ele consegue responsabilizar pessoas mesmo não saindo com a imagem de negacionista. E, ao mesmo tempo, para concluir, ele vai se basear numa rede bastante vasta de apoiadores, sejam eles cientistas, médicos, influenciadores digitais, que vão tentar construir uma narrativa de uma espécie de ciência paralela ou ciência alternativa.